Olá, turma, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Josiel e na aula de hoje a gente vai falar de um rio super importante para o Rio Grande do Sul, que é o Rio Quaraí, a sua geografia e sua relação com os alagamentos no estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, quando a gente pensa no Rio Quaraí, ele nasce na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Esse rio ele vai ser muito utilizado para atividades rurais. É um rio que tem a sua foz no Rio Uruguai. Boa parte do seu percurso é utilizado como marco de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Ou seja, o Rio Quaraí ele estabelece os limites entre Brasil e Uruguai. Bom, a gente vai ter uma região de muitos campos, tá? A região da campanha. Então, o Rio Quaraí ele vai juntando águas com seus afluentes menores e assim ele vai se formando. À medida que o Rio Quaraí se junta ao Arroio Mourões, ele já vai ser usado então como marco divisório do Brasil com o Uruguai. Em qual parte do Quaraí? No Talveg. Então vocês vão acompanhar que a linha divisória entre Brasil e Uruguai varia, porque o Talveg é a parte mais profunda do rio. Outro detalhe importante que a gente já percebe. O rio Quaraí, quando a gente olha para as margens dele, vocês vão perceber uma presença de mata nativa. Em contrapartida, à medida que a gente se afasta do rio, a gente olha uma área de campo bem seco, tá? Às vezes sem vegetação. Muito comum quando ocorre muita geada. É uma região bem ao sul do Brasil, uma região que recebe muitos ventos, principalmente o minuano, ele sopra por aqui e acaba mexendo com a vegetação. Bom, acompanhar o rio Quaraí é acompanhar basicamente um rio que vai esculpindo o relevo, que vai separando o Brasil e o Uruguai, e por ter essa característica de separar o Brasil e o Uruguai, as suas margens devem ser cuidadas pelos dois países. E a gente vai observando que não tem muita ocupação humana, praticamente zero ocupação em alguns pontos. E não há característica de serem áreas destinadas à plantação de alimentos. A gente vê grandes campos, provavelmente muito utilizados para a pecuária. A gente se aproxima aqui e vê um exemplo, vê essa cor mais amarelada. A região do Rio Quaraí sofre muito com o que a gente denomina de arenização, que é quando o pampa morre, o pampa está sobre um solo arenoso, os areais vão surgindo e eles acabam se espalhando. O aumento desses areais a gente vai chamar então de arenização. Do mais, é um rio que mostra boa parte das suas margens preservadas. É um rio que teve elevação do seu nível com as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio, só que é um rio que passa por uma área pouco habitada ao longo do seu percurso. O rio Quaraí ele vai passar principalmente pela cidade chamada de Quaraí, ou seja, tem o mesmo nome. E ali eu vou ter uma situação ligada à elevação do nível do rio, atingindo partes urbanizadas. Então, o que a gente consegue perceber? Que o desenho do mapa do Brasil está ligado aqui nessa região do Rio Grande do Sul, literalmente às curvas que o rio vai fazendo. Por isso que a gente olha para o mapa, tá, mas por que tem tanta curva? Por que a divisão foi feita desse jeito? Porque segue-se o caminho do rio. O caminho que ele faz vai determinar a fronteira e os territórios do Brasil e do Uruguai. Então, quando a gente avança para além da nascente do Quaraí em direção à sua foz, a gente percebe que, assim como outros rios, ele vai recebendo afluentes. No caso aqui, vocês vão ter o rio Catim. Então, o rio Catim numa parte bastante florestada, muita vegetação preservada. Então, a gente tem muito da característica do pampa, mas em áreas perto dos rios a gente vai ter
uma mata mais densa e fechada, a famosa mata ciliar. Então a gente já consegue ter uma noção do rio Quaraí no sentido que quando a gente compara com rios já estudados, a gente lembra que tinha muita mata nativa destruída, pouca preservação. E assim como o Quaraí divide Brasil e Uruguai, ele vai receber afluentes que vêm do território uruguaio, como o Arroio Catalã Grande. Seguindo seu percurso, a mata nativa continua bastante presente, matas ciliares bem preservadas, e a gente vê que quando não há mata ciliar preservada, às vezes é um campo. E aqui no Uruguai a gente vê um limite já dessa mata ciliar, é um território bastante considerável, perto dos outros rios que a gente estudou, com limites aqui com áreas usadas para criação de gado, cultivo de alimentos. Pois bem, o rio Quaraí segue seu caminho, a foz dele vai ser o rio Uruguai, não muda muita coisa, é aquela dinâmica de sempre, curvas e curvas desenhando o relevo. Eu vou ter matas preservadas, em alguns momentos eu vou ter muita agricultura, em outros ele vai passar por áreas urbanizadas, no caso o município de Quaraí e a sua parte urbana que a gente acaba de chegar. Pois bem, olha como é que funciona a divisão de um país quando é o rio. Notem, essa linha branca é a divisão entre o Brasil e o Uruguai. Quando a gente chega em Quaraí, o rio Quaraí ele vai receber mais um afluente. Esse afluente ele vem passando por áreas urbanizadas, então ele vai acabar também contribuindo para o alagamento do município de Quaraí. Por quê? Porque tem partes urbanizadas bem perto dele. Pois bem, pessoal, quando a gente olhar aqui o Quaraí, vocês vão perceber a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, uma ponte ligando os dois países. De um lado eu tenho Quaraí e do outro lado eu tenho o município de Artigas. Então, para o Brasil, o município de Quaraí, quando a gente pensar nos alagamentos, é o município que vai sofrer com a elevação do rio Quaraí. Artigas também tem essa situação, porém é uma cidade do Uruguai. Saindo de Quaraí e de Artigas, o rio Quaraí ele vai ter a mesma dinâmica, só que a gente vai notar uma presença maior de áreas destinadas à agricultura e à pecuária. O rio Quaraí ele continua recebendo afluentes e esses afluentes continuam elevando o seu nível. Aqui um bom exemplo dos afluentes, esse pequeno arroio, notem o quanto tem de mata preservadas, o arroio Quaraí Mirim. Então, no Pampa, quando isso acontece, se vocês olharem bem, forma o que a gente chama de mata de galeria. Aqui, que vocês vão ter outro afluente, o que a gente não pode confundir. Essas matas de galeria são típicas do Pampa. Por que elas estão ali? Por causa do próprio rio. Existem outras situações que, devido ao desmatamento, se formam algo parecido, mas que não é algo natural, que quando a gente preserva o mínimo possível na mata ciliar dos nossos recursos hídricos. Indo em direção ao rio Uruguai, não vai mudar muito a situação do Quaraí. Ele vai fazer parte então dessa grande bacia, desse grande rio, vai ser usado como limite entre Brasil e Uruguai. Em suas áreas vão notar muita preservação de suas matas ciliares, vai passar por áreas pouco habitadas e vai trazer alagamentos quando ele elevar o seu nível, principalmente para o município de Quaraí. Então, é um rio importante, não tem como excluir da política brasileira até, porque ele é um marco divisório entre Uruguai e Brasil. Não é apenas o rio Quaraí que vai estabelecer isso, ele estabelece uma parte. E assim como o rio Quaraí vai ter sua foz no rio Uruguai, o rio Uruguai vai ser usado para separar principalmente o Rio Grande do Sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e a Argentina. A gente vai chegar então aqui na Barra do Quaraí, mais um município que sofre com
a elevação da água do rio Quaraí. E, finalmente, depois de passar por Barra do Quaraí, vocês vão ter um rio chegando ao que a gente chama de Rio Uruguai, numa confluência bem confusa da gente entender, visto que tem uma ilha brasileira aqui no meio. Estranho, é a tríplice fronteira. Olha que tri. O rio Quaraí chega no Rio Uruguai. E aqui eu tenho uma tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai. E quando a gente afasta, a gente percebe bem a pontinha dessa fronteira magnífica estabelecida por esse rio poderoso que é o Uruguai e o seu grande afluente, o rio Quaraí. Certo, galera? Um forte abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.